Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Baldan passando por aqui. E hoje eu venho fazer uma aula que eu acho que é muito útil. Muita gente tem perguntado isso para mim na internet, na universidade, nos congressos que eu ministro palestras, né? Porque o pessoal tem bastante dúvida com relação à dosimetria do laser. É claro que aqui eu vou fazer uma aula para você entender os conceitos, para você conseguir, dentro das suas atualizações, pegar aquilo que está na literatura científica e trazer para a sua realidade clínica. Mas não só ficar decorando o parâmetro, entendendo o que significa cada um deles, tá? E quais deles são importantes para a transposição daquelas informações para a sua prática clínica. Tudo bem? Então, a ideia dessa aula surgiu porque normalmente eu tenho encontrado o seguinte problema e o seguinte questionamento do pessoal. Cris, eu não entendo o que os artigos estão falando para mim com relação à dose. Como é que eu pego isso daí e jogo para minha prática clínica, cara? Eu falo, mas qual que é a sua dificuldade? Qual tem sido a sua principal fonte de dúvida, né? E aí muitas pessoas falam o seguinte para mim, ó. Cara, é uma confusão dos infernos. É muita unidade de medida. Tem autor que fala em joule, tem autor que fala em joule por centímetro quadrado, tem autor que fala em watt, tem autor que fala em watt por centímetro quadrado, é miliwatt, é hertz, é nanômetro, é segundo. Cara, eu não sei mais como fazer. Calma, pequeno gafanhoto, tudo está tranquilo. Na verdade, cada uma dessas unidades de medida refere-se a um dos parâmetros dosimétricos. O que a gente vai aprender hoje aqui é quais são esses parâmetros dosimétricos e o mais importante de tudo, quais deles são importantes para a sua prática clínica, tá bom? Porque eu sei que uma outra questão que também o pessoal faz muito para mim é o seguinte, Cris, tá bom, eu até sei, por exemplo, que joule é a unidade de medida de energia. Só que aí eu vou olhar os artigos e o que eu encontro? Um monte de termo, como por exemplo energia, energia total, que é dado com a mesma unidade de medida. Joule, por exemplo, eu já não sei mais o que o cara está falando. Quando eu começo a entender, eu falo, bom, quando ele fala em joule, então ele está falando da energia depositada. Mas aí, de repente, o cara fala, não, a energia foi de tanto, a energia total foi de tanto. Qual que é a diferença? Existe diferença? Não existe diferença? Né? Quando eu falo em energia ou em densidade de energia, porque eu noto que às vezes vem joule e às vezes vem joule por centímetro quadrado. Tem alguma diferença? Tem diferença. E na clínica também tem diferença, tá? A gente vai ver isso aqui, eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês, tá bom? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é ter calma e vamos começar do começo. E o que eu quero dizer com ter calma e começar do começo? Muitos parâmetros que a gente vê, né, nos estudos de laser terapia, são parâmetros que a gente precisa entender a que eles se referem primeiro. Porque, pessoal, olha só, deixa eu mudar isso aqui para a página de baixo, porque fica mais fácil da gente acompanhar por aqui. Tem informação que é informação sobre o equipamento. É como aqui no Brasil eu dizer para você, olha, eu trabalho com equipamento Therapy EC da DMC, por exemplo, tá? Eu estou dando a marca, estou dando o modelo, tá? Isso é importante? É importante para saber qual foi o aparelho que ele usou, eu quero ter uma ideia do que o cara está usando. Legal, tá perfeito, ok, sem problema. Mas o que vai ser importante é você conseguir entender quais foram os parâmetros que ele usou no aparelho dele e que você consegue trazer para o teu aparelho, tá? Porque, gente, laser é laser, ele tem a mesma característica física aqui no Brasil, lá na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, né? Então, os aparelhos vão trazer as possibilidades de mexer nos parâmetros de um laser. É claro que dependendo do equipamento, da marca, do modelo, você vai ter mais ou menos possibilidade de mexer em mais ou menos parâmetros. Mas eu vou ensinar todos os parâmetros aqui, ou pelo menos os principais, e sabendo esses, independente da marca de aparelho que você trabalhar, você vai conseguir entender como transpor aquela informação do paper, do estudo científico para a tua prática clínica, tá? Então a gente vai encontrar nos artigos, muitas vezes, informações sobre o equipamento, ou às vezes, parâmetros da irradiação, que são parâmetros relacionados com a parte física do laser. Por exemplo, comprimento de onda.
Eu falar que o laser tem 630 nanômetros, ou 780 nanômetros, ou 904 nanômetros, eu estou falando do comprimento desta onda, só isso. Né? Não tem ainda algo muito diferente do que pensar fisicamente no que eu estou dizendo. E aí vale a pena fazer uma explicação rápida aqui. O comprimento de onda para a gente, na clínica, a gente vai traduzir o seguinte: é o laser azul que eu vou usar? É o vermelho? É o infravermelho? Tá? O comprimento de onda está relacionado com a cor dessa luz, se ela for visível, ou se ela for invisível, no caso do infravermelho. Então já lembra aí na sua cabeça, já guarda. Começou com 600, é vermelho. 620, 630, 670, 660, tudo vermelho. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o pesquisador ele não fala a cor. Se é uma radiação visível ou invisível, se é visível, qual é a cor. Ele fala o comprimento de onda. Então, de repente, ele fala lá, eu tenho um aparelho, a minha radiação aqui nesse meu teste eu estou fazendo com 660 nanômetros. Você fala, ferrou, meu aparelho é de 670. Calma, não ferrou. Ele está só falando para você que ele trabalhou com laser vermelho. Assim como, sempre que for acima de 700, 730, 830, 860, 890, 904, e 2, e 3, e 7, 1000 nanômetros, já passou da nossa capacidade de enxergar a cor. Então, laser infravermelho. Tá bom? Já temos aí uma informação importante para vocês, tá? Ou ainda, ele pode trazer parâmetros do tratamento. Ele pode falar, por exemplo, qual é a energia que está sendo depositada, qual a densidade de energia que está sendo depositada, tá? Qual é a potência de emissão daquela irradiação, quanto tempo de estimulação ele fez em cada ponto, quantos pontos ele colocou. Se ele estiver trabalhando com um cluster, o que é um cluster? São emissores de laser que tem mais de uma saída, de laser ou LED, né, que tem mais de uma saída de fonte de luz. Né? Então ele vai falar quantos clusters são. Ok? Aí já são parâmetros de tratamento. Tá joia? Eu vou começar aqui falando com vocês o que é comum não, mas que seria o mínimo, né? Na verdade, o que seria o adequado aí para a gente apresentar ou ter nos estudos, né, informações sobre os equipamentos. Já vou fazer uma outra crítica aqui, tá? Seguinte, na maior parte das vezes que vocês estiverem lendo sobre laser, sobre fotobiomodulação, vocês não vão encontrar todos esses parâmetros que eu estou colocando aqui, tá bom? Isso é muito importante comentar com vocês. Especialmente, pessoal, porque é uma coisa que dificulta bastante a nossa transposição desses dados para a clínica. Então, por isso, mais uma vez, é importante eu entender do que se tratam as coisas, porque às vezes, se o autor que eu estou lendo não deu todos os dados para eu transpor, eu consigo fazer um cálculo muito simples, que eu vou mostrar aqui, e consigo resolver esse problema. Tá bom? Em 2011, desculpem, né? O James Carroll e o Jerkins, eles publicaram uma comunicação rápida na Photomedicine in Laser Surgery, né? Que foi chamada de como reportar a dose, né? E os parâmetros do feixe da laser terapia para estudos clínicos e laboratoriais. Então, eu trouxe aqui aquilo que eles entendem que deveria ter em todos os estudos científicos para tentar gerar um padrão, tá? Mas infelizmente não é o que a gente vai encontrar, tá bom? Então, começando aqui, ó, pelas doses relacionadas, pelos dados, relacionados ao equipamento. Então, tudo que, só para ficar mais bonitinho aqui, tudo que for relativo a equipamento, eu vou usar uma cor, sei lá, azul escuro, pronto, tá? Então, é comum a gente encontrar lá nos estudos quem é o fabricante, é a marca do aparelho, tá? Quem é o identificador do modelo, qual é o modelo desse equipamento que eu estou usando. Né? Eu dei um exemplo aqui, na DMC eu estou usando o TheraPC, o Therapy XT, o Plus, enfim. São diferentes modelos de equipamentos da mesma marca, tá? O ano que ele foi produzido, quantos emissores tem, se é uma ponteira com saída única, se é um cluster com mais saídas, né? O tipo de emissor, se ele é um
emissor de laser, se ela é emissor de LED, né? Se é por fibra óptica, tá? Enfim. Então, aqui ó, a gente já traz informações que se referem às questões técnicas de oferta do laser, que normalmente você não vai encontrar, tá? Bom, o que mais? Aí a gente vai para os parâmetros da irradiação, que são parâmetros que estão relacionados diretamente com a física da luz que você está emitindo, tá? Então vamos colocar eles aqui, ó. E aqui eu vou colocar numa outra corzinha, só para a gente separar. Vou usar aqui o verde, por exemplo. Pronto. Então, nós já falamos sobre o equipamento. E agora vamos falar sobre os parâmetros de irradiação da luz em si, tá? Então, olha só. Comprimento da onda. O que é o comprimento de onda, pessoal? Eu vou me ater só aos principais, tá? Eu trouxe todas a relação que o James Carroll ele coloca como sendo necessário, mas eu vou colocar aquilo que é mais importante para vocês na clínica, tá? Comprimento de onda. Vamos abrir um espacinho aqui, ó. Vamos fazer um desenhozinho rápido aqui, ó. Então, eu tenho lá o meu eixinho, né? Muito bem. E aí, tá. Aqui tá bom para mim. Tá? Já fiz uma ondinha aqui. O que é o comprimento de onda, pessoal? O comprimento de onda, ele se refere a esse comprimento aqui, ó, que vai desde o começo até o final de uma onda. Tá bom? É exatamente isso daqui. E ele vai referir para a gente qual é a cor do laser, como eu já disse para vocês. Tá? Então, lembrem o seguinte. Começou com 600 é vermelho, acima de 600 é infravermelho, começou com 400 normalmente é azul. Tá bom? Então, ele está te dizendo só que tipo de radiação ele está encaminhando. Um outro dado importante é o modo de operação, que normalmente ele vai ser ou contínuo ou pulsado. Tá? Muita gente me pergunta, Cris, é muito importante trabalhar, os resultados são muito diferentes de contínuo e pulsado. O que eu tenho a dizer, pessoal? A gente ainda não tem uma base segura, né, para apontar quais são as doses exatas para a maior parte dos tipos de terapia que a gente faz. Muito menos ficar variando o modo de emissão contínuo e pulsado. É que tem alguns tipos de laser que eles não conseguem ser produzidos de forma contínua por conta do seu meio ativo, a sua forma de produção realmente. Tá? Então, essa informação ela é importante, mas a gente ainda não consegue traduzir ela muito bem para a clínica, a gente não consegue ainda discriminar muito bem onde um seria mais importante que o outro. Tá bom? Esses itens aqui, ó, frequência, duração de pulso on, duração de pulso off ou duty cycle, isso tudo está muito relacionado ao laser pulsado. Tá? Se ele está pulsado, tem hora que ele tem emissão, tem hora que ele não tem. Então, aí você tem uma duração desse tempo de emissão, duração do tempo de repouso. Aí você vai ver, num X de tempo, quantos por cento do tempo eu passei com laser e quantos por cento do tempo eu passei sem o laser, tá? É isso que o Duty Cycle vai te dizer. Mas como eu estou falando para vocês, para o laser ainda, são muito incipientes os dados com relação a isso, tá? Agora, isso aqui é muito importante, ó, energia por pulso, né? Ou, vou até colocar aqui melhor,
por ponto. A gente vai indicar um lugar onde eu vou tratar e vou falar qual é o tempo aí, a quantidade de energia, desculpa, que vai ser depositada ali. Ela é dada em joules. Né? Potência de pico e potência média. Lembrem que o laser que nós trabalhamos é considerado um laser ele é classificado, né, como laser de baixa potência, tá? Para ser um laser de baixa potência, a gente não pode passar 1 watt de potência, tá certo? Então, normalmente, os lasers que nós trabalhamos, que são chamados lasers de baixa potência, a gente vai encontrar ali, eles são de 100 mW, 120, 150, 200, 250, às vezes a gente acha até menores, 50 mW, tá? Eles estão na ordem de miliwatts. O que é esse milho? A gente vai falar já já, mas ele é uma potência menorzinha, tá bom? A potência de pico, ela se refere a quando a gente tem uma emissão pulsada. Então, eu vou fazer um desenho aqui que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui um eixo de X. Legal. E aí vou fazer aqui a minha emissão, tá? Deixa eu ver se eu consigo, só para ganhar tempo. Vou tentar fazer isso aqui, ó. Aí eu ganho um pouco de tempo. Pronto. Eu tenho aqui a emissão de um pulso, de outro, mais 2, mais 2, perfeito. Então, imaginem o seguinte, ó. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí. Não preciso de tantos pulsos assim. Pronto. Se eu tenho aqui 3 pulsinhos, e eu digo para vocês, por exemplo, que esse pulso aqui ele tem 10 watts de potência, tá? Vocês concordam que o tempo de duração desse pulso, ele é um tempo pequenininho, ó, ele está aqui nessa base, é um tempo pequenininho. E durante um tempo bem maior do que dura a emissão desse pulso, eu tenho repouso, eu não tenho nenhuma emissão de dose. Então, qual que é a potência que está sendo encaminhada aqui? 10 watts, por exemplo. E aqui? Aqui não tem emissão nenhuma, então é zero, certo? Se eu for fazer uma média temporal... então só um detalhe. Essa potência que está aqui, que é a potência mais alta, é a potência de pico. É o quanto eu tenho de potência em cada rajada dessa, tá? Que nesse exemplo fictício eu estou falando que é de 10 watts. Muito bem. Então, se eu fizer o cálculo da média, eu vou ter que considerar o seguinte, ó, nesse tempinho eu tive 10 watts, nesse tempão eu tive 0. Nesse tempinho eu tive 10 watts, nesse tempão eu tive 0. Nesse tempinho eu tive 10 watts, nesse tempão eu tive 0. Concorda que essa média, ela vai cair? Ela vai cair, ela vai cair. Então é possível, por exemplo, que a minha potência média esteja aqui, ó. Tá? Deixa eu só colocá-la de forma tracejada, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, essa linha que eu acabei de colocar aqui, ela representa a nossa potência média. E ela obrigatoriamente será mais baixa do que a potência de pico. Tá? Por quê? Porque para ela ser igual à potência de pico, eu deveria ter algo assim, ó. Quer ver? Uma ondinha que começa aqui, vai ter o mesmo tamanho das demais, e ela é contínua. Só que agora eu vou pintá-la com uma outra cor aqui, só para vocês identificarem, tá? Pronto. Se eu tivesse, olha,
uma emissão contínua, minha potência contínua começou, eu liguei o aparelho aqui nesse momento aqui é o momento on, eu liguei, tenho 10 watts de potência, enquanto ficou ligado ficou com 10 watts e aqui eu desliguei o equipamento. Então durante todo o tempo foi permanente aquela potência, foi uma potência de 10 watts. Ah, ok, perfeito. Então a minha potência de pico, que é 10 watts, é igual à minha potência média, porque no tempo inteiro ela ficou igual, tá? Mas, quando eu volto para esse exemplo aqui, parte do tempo eu tive emissão, parte do tempo eu não tive emissão. Parte do tempo eu tive, parte do tempo eu não tive. Hora eu tenho 10 watts, hora eu tenho 0. Então essa média vai cair. Ficou claro a importância aí da potência média, pessoal? Lembrando que eu vou deixar esse PDF para vocês, tá? Disponível. Muito bem. Ele vai considerar se a luz é polarizada ou não, diâmetro de abertura ou não. Isso são coisas um pouco mais técnicas que em outro momento a gente pode discutir, tá? Vou me centrar aqui naquilo que é importante clinicamente. Um outro dado importante para a gente, né, é a irradiância. Olha, se eu quero saber, se eu já vi que a potência, por exemplo, ela é dada em watts, né? Aí eu vejo o termo irradiância. Puxa, eu não lembro o que o Cris falou, o que era essa irradiância. Calma, tem unidade de medida? Tem. Ah, em miliwatts por centímetro quadrado. Pessoal, qualquer coisa dividida por área é densidade. Tá? Então a gente vai falar, se eu tiver energia dividida por área, densidade de energia. Se eu tiver watts por área, watts não é potência, densidade de potência. Então irradiância é densidade de potência. É o quanto que a potência que eu estou dando, ela está distribuída pela área do feixe de emissão de luz. A pontinha lá da ponteira que está emitindo aquela luz. Tá certo? A divergência tem a ver com o ângulo de dispersão da luz, né? Caso exista. Forma do feixe, para a ciência muitas vezes isso é importante, para a clínica é um pouco menos importante. Né? O perfil do feixe também para a ciência é mais importante, porque a gente pode ter um perfil mais gaussiano, que é o que? A gente tem algo assim, ó, só para vocês verem, vai. Vou inserir aqui uma ilustraçãozinha rápida também. Ó, eu tenho lá o meu eixozinho, e aí, quando eu olho para esse perfil do feixe, né, ele faz isso aqui, ó. A gente chama de um perfil mais gaussiano, tá? Ele tem esse perfil. No centro dele tem uma potência maior, nas laterais do feixe uma potência menor. Se eu estivesse vendo isso aqui de cima, né, o que a gente enxergaria? Eu enxergaria algo assim, ó. Não vai ficar perfeito, tá, pessoal? Porque eu não tô... Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, deixa eu criar aqui um estilinho. Esse aqui é o estilo mais amarelinho. Ele vai lá para trás. Aí esse aqui, deixa eu centralizar ele um pouquinho. Ele já vai ser um estilo mais alaranjado. Esse aqui mais vermelhinho. Deixa eu colocar ele aqui no centro. Deixa eu só mudar as cores aqui que não ficaram boas não. Deixa eu ver o que eu tenho. Por azul também não seria o adequado, né? Mas dá para entender. Pronto. Se eu tivesse vindo essa imagem aqui por cima, o que eu teria?
Nas margens dessa radiação tem menos potência, na parte central aqui um pouquinho mais, e no pico é onde está concentrada a potência, tá? Mas a gente pode ter também, pessoal, o que a gente fala de formato de topo em chapéu, que é isso daqui, ó. Ou seja, a distribuição ela é mais uniforme, tá? Isso aqui é importante para estudos in vitro, para não ter uma concentração muito maior de potência numa determinada região e nas outras não, porque daí a gente está centralizando muito em cima mais de um grupo de células do que em outros, tá? Mas é só se acharem isso em algum momento aí, não para vocês não ficarem assustados, tá? Bom, muito bem. Deixa eu ver onde eu tinha parado aqui. A gente vai entrar agora nos parâmetros de tratamento, que são os parâmetros muito importantes para a gente, né? Vou colocar ele aqui até numa cor vermelha aí para chamar bastante atenção. Tem alguém soltando bomba aqui perto de casa. Muito bem. Então olha lá, a gente vai encontrar o tamanho do ponto do feixe, né, no alvo, muitas vezes. Quer dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo irradiação de luz, e essa luz, ela tem, por mais que o laser, por exemplo, ele seja colimado, mas a gente sabe que na prática ele não é 100% colimado, né? Então ele abre um pouquinho. Então se ele sai com uma área X, ele pode abrir e na pele ele vai ter uma área um pouco maior. Concordam comigo? É como se eu tivesse, quando eu miro, por exemplo, uma lanterna na parede e vou me afastando da parede, aquele círculo vai abrindo, né? Então é importante falar qual que é a área do ponto de tratamento, ou do ponto do feixe no tecido-alvo, tá? Vou até colocar aqui, no tecido-alvo, tá? E a área vai ser dada em centímetro quadrado. A irradiância no alvo, a mesma coisa. Agora, qual é a potência que está chegando no tecido e qual que é essa potência distribuída pela área, né? A duração da exposição, quanto tempo eu estou tratando cada ponto. A exposição radiante, que é exatamente o quanto de energia que está sendo oferecida, dividido pela área do feixe, a energia propriamente dita, o número de pontos irradiados, a área que está sendo irradiada. Por exemplo, eu vou pegar uma coxa de um atleta, né, e eu vou falar, olha, eu vou fazer tantos pontos e a área total de tratamento foi de X centímetros quadrados. Tá? Qual é a técnica de aplicação? Então aqui a gente está falando se é uma técnica em contato, se ela é pontual, também na borda. Vamos pensar um paciente com ferida, né? Eu devo fazer, né, tanto a irradiação dentro da ferida quanto nas bordas. Então isso tem que estar explicado. Qual foi o número e a frequência das sessões de tratamento? Quantas sessões foram feitas? Quais era a frequência? 2 vezes por semana, 8 semanas, 5 vezes por semana? Tá? E essa energia radiante total, ou energia total, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu coloquei lá 1 joule num ponto. Mas eu fiz 4 pontos. Qual que é a energia total? 1 joule vezes 4 pontos, 4 joules. Tá bom, essa é uma forma de apresentar. Mas ainda eu posso também apresentar a quantidade de energia total no protocolo. Alguns autores colocam isso também. Então eles vão falar assim, bom, eu coloquei 1 joule por ponto, eram 4 pontos, então eu coloquei 4 joules por terapia. Foram 10 sessões, então durante as sessões eu ofereci 40 joules. Tá? Então tudo isso você tem que olhar com detalhe. Quando ele fala em joule, o que eu estou falando, né? A energia que eu estou colocando em cada ponto é a soma das energias dos pontos dentro da sessão, ou é a soma das energias por ponto no protocolo todo de tratamento, sei lá, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Tudo bem? Tá tranquilo até aí? Sem novidades? Então, eu quero trazer para vocês, e eu juro que é algo bastante simples, né? Duas formulinhas que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? Essas aqui são fórmulas importantíssimas que vocês não podem esquecer. Isso vai ser fundamental para que você possa pegar aquela dose que você viu no paper e trazer para a sua prática clínica. A primeira delas, ó, é a fórmula de energia. Tá? Energia
eu vou até colocar menorzinho aqui as unidades de medida para não gerar nenhuma confusão. Aí, a hora que vocês forem estudar, vocês não esqueçam disso, tá? Vamos lá. Ó. Bom, esse E que está aqui, pessoal, é a energia. Esse PM que está aqui é a potência média. E esse T que está aqui é o tempo de tratamento. Só colocar em minúsculo, porque na fórmula ele está em minúsculo. Tá? Onde é que eu encontro, Cris, cada um desses aqui? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir assim, fica mais fácil para vocês enxergarem, né? Opa, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para não ficar muito grande. Beleza, acho que aqui tá bom, né? Essa energia aqui, pessoal, via de regra, a gente vai encontrar onde? No protocolo. Que tipo de protocolo, Cris? No protocolo do estudo que você está lendo ou nos livros textos que você está estudando. Tá? Essa potência média aqui, eu encontro aonde, Cris? Essa potência média aqui, ela estará normalmente no manual do equipamento. Tá? Quando você estiver olhando para o seu equipamento. Ou ela vai estar descrita na seção, normalmente, métodos do trabalho científico que você está lendo. Tá bom? Acho que vale a pena eu colocar aqui, ó, também a mesma coisa para a energia, tá? Porque a energia também vai estar nessa seção. Legal. E o tempo de tratamento? A mesma coisa. Ela vai estar descrita na seção de métodos do trabalho científico que você está lendo, tá? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai buscar lá no seu estudo, olha, o autor, ele descreveu qual que é a energia? Ah, descreveu. Pessoal, acabou. Se você está trabalhando com um aparelho de laser mais recente, todos os aparelhos mais recentes eles já dão a dose em joules, em energia. Então, se o indivíduo está falando, eu coloquei 1 joule por ponto, acabou, você vai no seu aparelho e vai colocar 1 joule por ponto e imitar. Se o indivíduo falou que ele usou 5 joules por ponto, você vai no seu aparelho, coloca 5 joules por ponto e vai imitar. Então, basta você imitar o que o autor falou. O problema é que muitos autores não trazem essa dose de energia. Às vezes o pessoal traz essa dose em densidade de energia, influência, exposição radiante, em joule por centímetro quadrado. Tá? E aí você vai ter que fazer uma conversão. Tá bom? Que você pode fazer de duas formas. Se o autor colocou para você qual é a potência média do equipamento que ele está usando e qual foi o tempo de trabalho que ele usou, acabou. Olha aqui, ó. Ele te deu a potência média e ele te deu o tempo, basta você multiplicar um pelo outro e acabou o problema. Você já vai ter qualquer energia que você tem que dar para o seu paciente na sua realidade. Eu tenho alguns exemplos aqui embaixo que a gente vai fazer teste juntos aqui, tá? Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que são essas letrinhas que eu coloquei entre parênteses depois do parâmetro? É a unidade de medida. A energia, nessa fórmula, a energia sempre vai ser dada em joule. A potência média, pessoal, sempre em watts. E o tempo de duração do pulso sempre em segundos. Então, se no estudo que você está se embasando para fazer o seu protocolo de tratamento, a dose, por exemplo, a potência estiver sendo dada em watts, você vai ter que converter, ou melhor, estiver sendo dada em miliwatts, que normalmente é dado em miliwatts, porque como eu já expliquei, o nosso laser é de baixa potência, você vai ter que converter para watts para jogar na fórmula. Ai, Cris, que confusão. Calma, não se desespere, é tranquilo. Nós vamos fazer exemplos embaixo e tudo vai ficar
resolvido, tá bom? Então, muito bem. Tá claro isso aqui? Beleza. E a outra formulinha muito importante é essa aqui, ó, que é a formulinha de densidade de energia, de fluência ou de exposição radiante. E ela é dada em joule por centímetro quadrado. Muitos autores vão utilizar essa forma, né, de apresentação, da dose, tá? E veja, a unidade de medida dela não é joule por centímetro quadrado. Então a fórmula dela vai ter que ser feita por alguém que está sendo dado em joule, que é a energia, que a gente já viu em momentos anteriores, e a área por centímetro quadrado. Normalmente aqui é a área do feixe, tá? Aqui nos estudos você vai encontrar com spot size. Então, ó, é a mesma coisa. A densidade de energia aqui... Só um minutinho. A densidade de energia aqui ela nada mais é do que a densidade D, né, densidade de energia, ou você vai encontrar como fluência, ou você ainda pode encontrar como exposição radiante. Os autores eles podem trazer qualquer um desses nomes para vocês. Embora fisicamente existe uma diferença, mas por enquanto acho que é bom a gente se ater por aqui, tá? E onde é que ela vai estar encontrada, pessoal? Vai ser encontrada na seção de métodos do trabalho científico que você está lendo, tá? A energia, eu já tinha colocado o que ela é aqui em cima, então eu vou colocar aqui para vocês. E o que é o A? O A normalmente é a área do feixe. Normalmente nos estudos científicos, né, você vai estar lendo em inglês, ele vai trazer como spot size. Só que aqui, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, tá? Para você entender se ele não está falando, eventualmente, área de tratamento, né? Lá no paper que você está lendo. Tá bom? Porque não é a área de tratamento que a gente quer usar nessa fórmula. É a área do feixe. Tudo bem? Cris, pode ter alguma mudança aí que em algum momento essa área a área de tratamento entre nessa fórmula? Ela pode entrar. Lembra que eu falei que às vezes, principalmente quando vocês vão ver estudos que trabalham com cluster, né, os LEDs, né, é muito comum, é comum que aí essa área seja a área do tratamento, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, em papers em que os autores trabalhem com clusters ou LEDs, é comum informar a densidade de energia sobre a superfície do tecido a ser tratado, tá? Então, neste caso, a fórmula acima também, deixa eu subir aqui para vocês irem acompanhando, né? A fórmula acima também poderá ser usada. Mas, atenção, pois neste caso, todos os parâmetros deverão ser
todos os parâmetros a serem inseridos na fórmula deverão ser aqueles medidos na superfície do tecido-alvo e não na saída do equipamento. Vou explicar. Deixa eu colocar isso aqui em destaque. Isso é muito importante. Pessoal, vejam só. O que tem que ficar claro aí pra gente? Quando eu falo que a energia é potência vezes tempo, por exemplo, eu estou falando o seguinte, ó. Lá do meu emissor, eu tenho aqui na ponta uma potência de 100 miliwatts, por exemplo. Tá? Já vou passar para watts para facilitar para vocês. 0,1 watt está saindo daqui. E eu estou irradiando por 10 segundos. Então, se a fórmula é energia é potência vezes tempo, se a minha potência é 0,1 watts e o meu tempo é 10 segundos, então vou colocar aqui, ó, minha energia, um exemplo. Né? Minha energia ela vai ser igual a uma... Não, eu tenho lá, desculpem, a potência média é de 0,1 watt e o meu tempo é de 10 segundos. Como a fórmula é energia é potência vezes tempo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 0,1 vezes 10. E aí eu chego à conclusão que a minha energia ela é 1 joule. Tá? Aqui eu vou colocar, ó, na probe. Eu vou colocar alguns termos em inglês, só para que vocês já vão se acostumando a entender quando aparecerem nos artigos para vocês. Tá? Na superfície da probe. A probe é a caneta. Tá? Agora, tem um detalhe, pessoal. Quando eu estou distante, quando eu tenho lá a minha energia, e meu tecido-alvo está aqui, para caminhar esse trajeto aqui, eu perco energia até chegar na pele. Tá claro? Então a minha potência, sei lá, se ela saiu daqui, ela era 0,1, quando ela chegar aqui, ela vai ser 0,01. Vamos dar um exemplo fictício. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos supor, de forma fictícia, tá? Que neste caso acima, a potência que chega na superfície do tecido-alvo seja 0,01 watt. O que a gente teria? A energia, só que agora uma energia na superfície do tecido, certo? Ela vai ser igual a potência, qual que é a potência? Agora 0,01, né? Multiplicado o tempo continua sendo o mesmo, 10 segundos. Quanto que vai me dar isso, pessoal? Olha quanto caiu, para 0,1 joule. Eu tive uma redução grande. Uma redução grande é brincadeira, né? Uma redução importante da quantidade de energia que chega lá no tecido, é diferente do que saiu do equipamento. Por isso que a gente não gosta de fazer tratamento à distância, entenderam? A gente faz os tratamentos normalmente em contato, porque senão eu já perco muita energia nesse trajeto aí. Deixa eu só arrumar bonitinho aqui para vocês. Então isso aqui, ó, essa é a energia, vou colocar ela em vermelhinho aqui, ela vai ser de 0,1 joule. Então ela teve uma redução importante. Tá? Agora, vamos supor, eu vou voltar nesse exemplo de cima aqui, ó, que eu queira saber, não a minha energia, mas que eu queira saber a minha densidade de energia. Dá para calcular isso? Dá para calcular. A gente não viu lá? Vamos lá, ó. Vou voltar aqui a cor.
densidade de energia é o quê? É a energia dividida pela área. Só que quem que é essa área? Nesse caso aqui eu estou falando da área do feixe, ou do, vou até colocar em inglês de novo, spot size. Certo? Aí vamos colocar um dado fictício aqui também, tá? Essa área do spot size aqui vai ser 0,02 centímetros quadrados. Tá bom? Então, beleza. Olha só. Se eu tinha essa energia já calculada aqui, certo? Fica simples, não fica? Minha densidade de energia é 1 dividido por... Qual que é a área do feixe? 0,02. Então, a minha densidade de energia, olha que loucura aí, vamos fazer essa conta, vai dar 100 dividido por 2 dá 50 joules por centímetro quadrado. Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado, pessoal? Com o tipo de dose que a gente está falando? Tem muita gente que acha que joule por centímetro quadrado é igual a joule, e não é. Joule é a energia, o quanto de energia eu estou depositando. A densidade é assim, ó, eu peguei aquela energia, que nesse caso foi de 1 joule, depositei para uma área bem pequenininha. Então ela equivale a 50 joules por centímetro quadrado. Só que lembrem, isso aqui ó, é aonde, pessoal? Na probe. É na ponta da caneta. Porque eu estou usando a área do feixe. Agora, vamos supor... Então, vou colocar aqui, ó. Essa área aqui é a área do spot size. É a área da probe. Certo? Da ponteira. Agora, vamos falar o seguinte, que eu peguei esse mesmo joule e eu fui tratar uma área. Não era uma área grande, mas vou chamar de área maiúscula aqui, tá? Que é a área tratada, a área do tecido tratado, tá? E que ela fosse, por exemplo, de 10 centímetros quadrados. Uma marinha ali de 2,5 por 4 centímetros, 2 centímetros por 10, enfim, uma área pequenininha. Se eu estiver pensando de forma fictícia, né? Dessa mesma fluência, dessa mesma densidade de energia na superfície da pele, então o que a gente vai ter? Eu vou copiar aqui só para facilitar, é mais rápido, tá bom? Eu tenho 1 joule de energia, ou melhor, 0,1 joule de energia, porque eu estou vendo quanto de energia chegou na pele, né? Da onde que saiu esse 0,1? Saiu daqui, ó. Tá? Inserir, peraí. Ó, esse 0,1 saiu daqui, que a gente já tinha aqui, certo? E agora, qual que é a minha área de tratamento? Ó, a área tratada é 10 centímetros quadrados, então vamos voltar lá. Dividida por 10 centímetros quadrados. Então, na pele, pessoal, o que eu vou ter? 0,01 joule por centímetro quadrado. Isso agora é na superfície de tratamento. Tudo bem? Ficou claro aí para vocês? Se não ficou, vocês deixam o comentário aqui embaixo que eu respondo para vocês. Tudo bem? Então, vamos para a parte que é a prática, né? Vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá.
Eu trouxe aqui para vocês, ó, um exemplo. Deixa eu pegar. Desse estudinho aqui. Deixa eu diminuir o zoom, para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá. É um estudo recente, ó, de agora, julho de 2020, que tem o seguinte título, né? Terapia por fotobiomodulação no manejo de estomatite ou afta recorrente, né, em crianças, uma efetividade clínica e a satisfação parental. O que esses autores que são italianos, lá na seção de métodos, eles trazem para a gente, ó. Eu trouxe aqui para vocês também, ó. A laser terapia foi administrada no dia 1, que ele está chamando de T0, por 3 dias consecutivos. Laser, equipamento laser, ó. O laser usado foi um laser dessa marca aqui, Rafaelo 980 Bio, da Dental Medical Technologies. Foi administrado por um dentista treinado, irradiado nos locais das lesões aftosas locais. Olha aqui, ó, comprimento de onda, 645 nanômetros. Pronto. Ele não falou se era vermelho, infravermelho, mas agora você já sabe. Começou com 600, ele usou o laser vermelho. Vamos colocar aqui, ó, laser vermelho. Olha aqui, ó, potência de 100 miliwatts. Se a potência está sendo dada em miliwatts, pessoal, é uma potência média, tá? Porque ela é um laser de baixa potência, como a gente está acostumado a trabalhar, tá? Olha lá, spot size, 1 centímetro quadrado. O spot size é a nossa área do feixe. 1 centímetro quadrado. Olha o tempo de tratamento aí, ó, 30 segundos. Tá? E olha aqui, ó, ele põe energy density, densidade de energia. Quanto? 10 joules por centímetro quadrado. E ainda ele mostrou que é um laser de modo contínuo. Pronto, olha só. Esse estudo aqui, ele trouxe para a gente todos os dados, todos não, mas os dados que ele trouxe foram esses e eu quero trazer isso para a minha clínica. Legal. Você vai olhar para o seu aparelho, você fala, bom, tranquilo, a potência do meu aparelho é igual a essa ou pode ser diferente, a minha área é igual. O que é importante na minha terapia? É a quantidade de energia por ponto. Puxa, mas ele não me deu a quantidade de energia por ponto, ele só me deu a densidade de energia. E agora? Como é que eu jogo isso para o meu estudo? Né? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer de 2 formas, tá? A forma mais simples é a gente trabalhar com a fórmula de densidade de energia, que era dE é igual a energia dividida pela área. Certo? Legal. Nesse caso aqui, o que eu estou buscando, pessoal? É a energia. É isso que eu preciso, por quê? Porque nos nossos equipamentos, normalmente, eles são dados em energia. Tudo bem? Então, nessa fórmula aqui, como é que eu posso ter a energia? A área não está sendo dividida, ela pode passar multiplicando a densidade, não é? Então, eu teria o quê? A minha energia vai ser igual a densidade multiplicada pela área. Então, o que eu teria? Eu teria que a densidade, que é 10, multiplicada pela área, que é 1, vai me dar quanto? 10 joules. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, existe uma
um problema metodológico que eu já quero chamar a atenção, como vocês já conseguiriam identificar também. Porque eu tenho duas fórmulas, né? Eu tinha dado a densidade de energia, mas eu também tinha dado a energia, que é igual potência média vezes o tempo de tratamento, não é? Beleza. Vamos ver, teria que chegar no mesmo caminho, não deveria? Então, a minha energia qual que é a minha potência média, pessoal? 100 miliwatts. Ó, eu vou fazer de uma forma errada e depois eu corrijo, porque normalmente é assim que o pessoal faz, tá? Multiplicado pelo tempo. Tempo é quanto? 30 segundos, certo? Então você chegaria no resultado de que a energia ela seria igual a 3.000 joules. Certo? Errado. Por que errado, pessoal? Lembra? Vamos voltar lá na fórmula, ó. Ó. Opa, é de cima. É a fórmula aqui, ó. É a mesma fórmula que eu coloquei lá embaixo, certo? Estou copiando. Vou trazer para cá, só para a gente fazer um comparativo. Qual que é o primeiro erro? Na fórmula original, ó, a minha potência tem que ser dada como? Em watts. E esse 100 aqui, ele está sendo dado em miliwatts. Certo? Puxa vida! O que significa esse M aí, Cris? O que significa esse M? Esse M significa mili, que significa 1 dividido por 1000. Então, se eu estou falando que é 100 miliwatts, na prática, o que a gente tem, pessoal? A gente tem isso aqui, ó. Esse mili, ele fala que o numerinho que está antes, você divide ele por 1000. Então, se eu tinha 100 miliwatts, eu vou dividir por 1000, e a minha potência média de verdade é 0,1 watts. Tudo bem? Então, agora, só para a gente não ter que voltar tudo, já vou recopiar aqui para vocês, ó. O que a gente tem, pessoal? O tempo é 30 segundos. A gente já viu que a potência, na verdade, é 0,1 watt. Então a fórmula fica 0,1, que é a potência, vezes o tempo 30. Agora sim. Agora está correto. A minha energia é igual a 3 joules. Ô Cris, mas espera aí, cara. Tá dando uma inconsistência. Porque aqui deu 3 joules, mas lá em cima tinha dado 10 joules. Pois é. É bem provável que esses autores tenham feito algum equívoco no cálculo ou tenha feito uma informação equivocada sobre as doses. Tá bom? Então eu mandei já um e-mail para esses autores pedindo esclarecimentos sobre isso, tá? Porque efetivamente essa é a dose correta que eles estão dando, ó. 3 joules, tá? Eu tive a curiosidade, eu entrei no site, fui ver a marca desse equipamento que eles usaram, e de fato ela tem 100 miliwatts. Então se eles trabalharam com 30 segundos por ponto, né? Eles trabalharam com 3 joules por ponto. O que pode ter acontecido? Nesse caso especificamente, pessoal, eles informaram que a área era de 1 centímetro quadrado. O que eu estou supondo, tá? Suposição. Que os autores consideraram a área como sendo a área do tecido tratado quando a irradiação foi feita sobre a afta. Tá? Eles consideraram que
você tinha uma irradiação por 1 centímetro quadrado ali. Então era uma área no tecido-alvo e não na área do feixe do aparelho. Tá? Pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Ou fizeram 10 pontos de tratamento por paciente e informaram a energia total depositada, certo? E não a energia por ponto. Tudo bem? Então, assim que eles me responderem, eu dou um jeito de informar vocês todos. Tá bom? Beleza? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Vamos ver um segundo exemplo? Para a gente fechar com chave de ouro, tá? Fechar nossa aulinha aqui. Agora já trouxe um outro estudo bem legal, de um grupo forte, né, de pesquisadores, entre eles, em memória, aí, o grande professor Paulo de Tarso Camilo de Carvalho, que faleceu recentemente, um grande professor, uma grande pessoa. O Ian Bjordal, que é um grande pesquisador de laser, e o professor Ernesto, que é um professor brasileiro, um grande talento na área de laser também, mundialmente conhecido. Tá? E olha só que legal, esse estudo ele já foi publicado, ele foi publicado em 2019, né, em novembro de 2019, e olha que top que os autores foram. Ó, eles jogam pra gente uma planilhinha com os dados principais. Aí facilita bastante a nossa vida. Não é verdade? Por quê? Vamos lá. Ele já dá para você, por exemplo, ó, comprimento de onda, 810 nanômetros. Pessoal, o que significa isso? Como nós já falamos, passou de 700 nanômetros? Passou. Então ele é infravermelho. É laser invisível ao olho humano. Tá bom? Aí ele te fala, ó, número de diodos. Opa, ele trabalhou com um cluster, tá vendo? Tem 5 diodos. É um dispositivo que tem 5 emissorezinhos de luz. Emissão contínua. Olha aqui, ó, que legal, ó. Optical output. Saída óptica por diodo. O que significa isso, Cris? Olha a unidade de medida, 10 miliwatts. Pronto, é a potência média. Potência média dele aqui, ó, de cada diodo, 100 miliwatts por diodo. Eles usaram LED aqui, né? Ele dá o tamanho do feixe de saída, densidade de potência ou irradiância, e aqui está a energia, ó, 10 joules. Tá? Então eles já te deram aqui, energia igual a 10 joules. Você que tem um aparelho que é relativamente recente, de laser, ele já te dá a dose em joule. Então pronto. Aqui você não precisa fazer cálculo nenhum. Você vai no seu aparelhinho e coloca lá 10 joules. Ai, Cris, eu tenho um grande problema. Qual é o seu grande problema, meu querido? O que te aflige? No meu aparelho, professor, a dose ela vai de 1 até 9 joules. Então, com o meu aparelho eu não consigo tratar como esse grupo tratou aqui. Eu nem li o título do trabalho, né? O trabalho é tão legal, ó. Embora eles já tinham colocado aqui, tá vendo? Ó, terapia por laser de baixo nível, baixa potência, baixa densidade, enfim, infravermelho, né? Uma fotobiomodulação, terapia por fotobiomodulação. Antes de um teste de corrida progressivo intenso em jogadores de futebol de alto nível. Efeitos funcionais, danos musculares, inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo, um ensaio clínico randomizado,
controlado. Esse estudo é bem legal, sugiro que vocês leiam ele, quem trabalha com ortopedia, esporte, vale muito a pena, tá bom? Aí eu não consigo trabalhar o meu atleta lá, Cris. Consegue, meu querido, você consegue. O que você faz? É muito simples. Por exemplo, se o seu aparelho te der a dose de 5 joules, o que você vai fazer? Você põe na dose de 5 joules e aplica 2 vezes no mesmo ponto. Tá? Então, esse aqui que seria um grande problema, não é mais um problema. Cris, o meu aparelho não dá 5 joules. Ele dá 2 joules? Dá. Põe 2 joules e aplica 5 vezes no mesmo ponto. Tranquilo. Ou ainda, olha que interessante, se o seu aparelho... Deixa eu só colocar aqui, né? Meu aparelho oferece doses de 1 a 9 joules somente. Não chega em 10 joules. Então, como eu disse, isso não é um grande problema. Basta usar 5 joules vezes 5 joules 2 vezes no mesmo ponto. Ou usar 2 joules 5 vezes no mesmo ponto. Ou ainda, se o seu aparelho, deixa eu subir aqui, oferecer a possibilidade, que algumas marcas oferecem isso, possibilidade de determinar a dose por tempo, escolha o tempo adequado. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Calma, pequeno gafanhoto, você já aprendeu. Energia é igual potência média vezes o tempo. Só que agora a energia vem da onde? Do protocolo que a gente acabou de ler, do estudo do professor Ernesto. Qual que era a dose? 10 joules? Você vai ver qual que é a potência média do seu equipamento. Vamos colocar 100 miliwatts também, que é o mesmo dele? 100 miliwatts, posso pôr assim? Não, lembra, 100 miliwatts eu tenho que dividir por 1000. Se é milha, divide por 1000. 100 dividido por 1000 dá 0,1. Fez o tempo, acabou. Agora é só passar esse 0,1 que está multiplicando, passa para lá dividindo. Qual vai ser o meu tempo? O meu tempo será igual ao 10 dividido por 0,1. Quem é bom de conta aí, já faz essa conta para nós rapidinho de cabeça. Quanto que vai dar? 10 dividido por 0,1 dá 100 segundos. Então, se o seu aparelho te permitir colocar dose por tempo, você vai lá no tempo e define que o tempo por ponto de tratamento deve ser quanto? 100 segundos. Beleza? Isso aqui vai te dar exatamente a dose de 10 joules que você tanto sonhava. Maravilha, pessoal! Então, eu quero pedir um grande favor aí para vocês, para que eu possa continuar contribuindo com a formação de vocês, esclarecendo as dúvidas. Comenta se esse vídeo aqui ele foi legal para você, se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum caso no seu dia a dia clínico que você gostaria de aplicar e está com dúvida, se apareceu alguma intercorrência na hora de se fazer o cálculo que você não conseguiu encontrar a solução, põe tudo aqui embaixo que eu vou responder para você. Tá joia? Além disso, se quiserem dar dicas de temas que são relevantes para vocês dentro da área de eletrotermofototerapia, é só colocar aqui embaixo também, que eu terei o prazer de gravar mais uma aula para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela companhia e até breve.